Esses dias eu li um comentário, e foi daqueles comentários que a gente lê rapidinho, mas ele não sai da nossa cabeça. Eu passei o resto do dia pensando nele. E foi um comentário bem simples. A pessoa escreveu assim: Eu estou cansada, mas não destruída. E eu pensei muito sobre isso, fiquei pensando sobre isso, e fiquei analisando, na verdade, essa frase, e realmente tem uma grande diferença entre a palavra cansada e destruída. E é uma diferença que às vezes passa despercebida, que às vezes a gente até confunde uma coisa com a outra. Eu mesmo muitas vezes achei que eu estava destruída e pensando agora dessa forma, eu entendo que eu não estava destruída, eu só estava extremamente cansada. Porque a gente pode falar que a gente está cansada de tentar, a gente está cansada de errar, a gente está cansada de recomeçar sempre da estaca zero, a gente está cansada de começar uma dieta e falhar. A gente está cansada de ser forte quando a gente só queria sumir. Muitas vezes a gente está cansada de ser adulto, das responsabilidades, mas isso tudo você está cansada. Destruída é outra coisa. Destruída eu acho que é quando a gente perde aquele mínimo de esperança ou de vontade que a gente tem dentro da gente. Sabe? Aquele dia péssimo e você ainda tem aquela vontadezinha dentro de você. Quando isso some, aí eu acho que você pode dizer que você está destruída. Quando você tem um vazio tão grande que você não tem vontade de fazer as coisas. E quando eu li aquele comentário, eu percebi que por mais momentos difíceis que eu já tenha tido na minha vida, em nenhum momento eu realmente estava destruída. Eu só estava extremamente cansada. E perceber essa diferença entre estar cansada e estar destruída faz uma grande diferença na nossa vida. Porque quando a gente acredita que a gente está destruído, é muito difícil a gente tentar de novo. É muito difícil a gente recomeçar. Na verdade, é muito fácil a gente desistir quando a gente acredita que a gente está destruída. Quando a gente entende que a gente só está cansada, por mais que a gente esteja exausta, a gente percebe que a gente pode parar. A gente pode descansar, a gente pode respirar, a gente pode reorganizar as nossas metas, os nossos objetivos, e a gente pode pensar em voltar amanhã, voltar na semana que vem, voltar no ano que vem. Não é o fim. E eu estava sentada aqui pensando nas minhas experiências, né? Nas tantas vezes que eu tentei e não deu certo, nos meus ciclos eternos de começar uma coisa muito empolgada e perder o ritmo no meio e desistir, ou de chegar até o final e não dar continuidade naquilo. E ligou muito com essa frase, né? Porque, sim, é verdade, eu tô muito cansada. Tem dias que parece que eu tô carregando um caminhão nas minhas costas, porque eu tenho duas crianças, eu cuido delas sem nenhuma rede de apoio, não é fácil. Então, tem dias que eu me sinto sobrecarregada. A vontade de perder peso e não conseguir seguir adiante, tá sempre falhando nas minhas ideias de uma vida mais saudável. Então, tudo isso me deixa muito cansada. Mas eu sempre tenho aquela vontade. Mesmo que seja uma vontade pequena, mesmo que seja uma vontade tímida, sabe? É uma faíscazinha lá dentro. Ela sempre tá lá. E às vezes ela aparece assim do nada. Você tá no meio de um dia péssimo, tá tudo caótico. E aí você deita na cama à noite e começa a pensar e falar: e se eu tentasse fazer aquilo? E se eu começasse de novo meu projeto de emagrecimento? Isso quer dizer que o que eu tô sentindo agora é só muito cansaço. Mas eu não tô destruída. E eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, porque hoje tem muita gente cansada. Muita gente cansada. E muita gente acha que está destruído. E isso pesa muito mais do que deveria. Porque a exaustão, ela não é destruição. A falta de tempo, ela também não é fracasso. Você ter um dia ruim não cancela vários outros dias bons que você teve, uma vida cheia de movimento que você já fez. E eu sei que muitas vezes a gente se sente muito responsável por muitas coisas. A gente é responsável por cuidar dos filhos, por cuidar da casa, por pagar as contas,
por ter uma vida mais saudável, por ter mais paciência, por começar alguma coisa, por se descobrir ou se redescobrir em várias idades da vida, e ser uma pessoa responsável, equilibrada e várias outras coisas. É muita coisa. É coisa demais para qualquer ser humano. Tá? E aí, quando a gente falha em uma dessas coisas, que a gente se acha responsável, ou quando a gente não come bem, ou quando a gente faz alguma coisa que disse que não ia fazer, ou quando a gente não faz exercício, ou quando a casa fica bagunçada, ou a gente não lava roupa, ou a gente desiste de um projeto, vem um pensamento bem cruel na maioria das pessoas, né? Que é: eu não sou boa o suficiente, eu nunca consigo, eu nunca finalizo, ou porque só eu não consigo, eu não sou boa. Mas a verdade é que talvez você já esteja cansada, que você precisa parar um pouco, você precisa se encher de energia de novo. E é só isso. Você está cansada. Você não está destruída. E foi muito importante para mim perceber isso, porque dá um certo alívio você perceber que não tem nada de errado com você, não tem nada quebrado em você. Você está tentando fazer o melhor que você consegue dentro da vida que você tem. E às vezes o melhor que a gente consegue fazer é pouco. E tá tudo bem. Tá tudo bem se a gente não dá conta de tudo. Tá tudo bem se a gente teve um dia péssimo. Tá tudo bem se a gente se olha no espelho e não tá feliz com a nossa aparência no momento. Tá tudo bem. E tá tudo bem a gente estar cansada. Porque isso não significa que acabou, não significa que você falhou. Não significa que não tem mais nada pra gente. Só significa que você é humana. E que às vezes a gente precisa de um tempo, a gente precisa de um segundo, a gente precisa de um dia, a gente precisa de uma pausa. E de novo, tá tudo bem. E eu acho que, no fundo, eu só queria dividir mesmo isso, porque essa frase ficou comigo e, de alguma forma, ela me fez muito bem, porque ela me fez olhar para mim com menos dureza, menos culpa, menos cobrança, e sei lá, talvez faça sentido para alguém que vai me assistir. Então é isso, era isso. Eu só precisava mesmo compartilhar, porque eu acho que assim como fez bem para mim, pode fazer bem para mais alguém.